As chaves de Salomão. Os segredos que criam realidades paralelas. O homem que escravizava demônios. Salomão ergue o anel de bronze pela última vez. Sua voz ecoa pelos corredores de mármore do templo, pronunciando palavras que fazem o próprio ar vibrar. À sua frente, 72 demônios se curvam em submissão absoluta, presos por correntes invisíveis forjadas pela sabedoria mais perigosa já concebida. Este é o momento em que ele descobriu que pode reescrever a própria realidade, e o preço que pagou por esse poder foi além de qualquer imaginação humana. Mas como um jovem rei de 20 anos conseguiu dominar forças que aterrorizavam nações inteiras? O que estava escrito naqueles pergaminhos secretos que transformaram Salomão de um príncipe comum no homem mais sábio e temido da história? A resposta está nas chaves perdidas, documentos que os próprios anjos tentaram destruir. Se você está sentindo essa energia sobrenatural, só de me ouvir falar, deixa um like agora mesmo. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos sobre as verdadeiras chaves de Salomão vai abalar completamente sua compreensão sobre o que é possível na realidade. E no final você vai entender por que esse conhecimento foi mantido em segredo por 3.000 anos. Imersão autêntica. Jerusalém, 950 a.C. O jovem Salomão acabara de herdar o trono mais poderoso do Oriente Médio, mas também o mais instável. Nações inimigas cercavam Israel como lobos famintos, aguardando o primeiro sinal de fraqueza do novo rei. Nos primeiros dias de reinado, Salomão enfrentava uma realidade brutal. Exércitos assírios avançavam pelo norte, mercadores fenícios controlavam as rotas comerciais. E internamente, tribos rebeldes questionavam sua autoridade. Aos 20 anos, ele tinha sabedoria suficiente para perceber que força bruta não seria suficiente para manter unido um reino que parecia destinado ao colapso. Foi nesse momento de desespero absoluto que ele descobriu, nos arquivos mais secretos do Palácio Real, pergaminhos que seu pai Davi havia escondido mesmo dele. Documentos escritos em línguas que precediam o próprio hebraico, cobertos de símbolos que pareciam pulsar com vida própria quando observados sob a luz de velas específicas. O que Salomão não sabia é que aqueles pergaminhos continham instruções para acessar camadas da realidade que a mente humana comum não consegue sequer conceber. As verdadeiras chaves não eram objetos físicos, eram fórmulas para dobrar as leis da natureza através da palavra falada com precisão matemática absoluta. Mistério documentado. Na primeira noite em que Salomão estudou os pergaminhos, algo impossível aconteceu. As palavras começaram a se reorganizar sozinhas no papiro, formando frases em aramaico que ele nunca havia aprendido, mas que compreendia perfeitamente. Aquele que pronuncia o nome com as 72 modulações corretas pode comandar as 72 legiões do abismo. Mas cuidado, jovem rei, pois cada demônio dominado exige um fragmento de sua alma como pagamento. O primeiro pergaminho revelava a existência de uma hierarquia demoníaca complexa, onde cada entidade possuía conhecimentos específicos. Uns dominavam a arte da guerra, outros controlavam o comércio e a prosperidade, alguns manipulavam o tempo e o espaço, e os mais poderosos podiam alterar a própria estrutura da realidade. Mas havia um aviso que se repetia em todos os documentos. O poder sobre os demônios é proporcional ao que você está disposto a sacrificar de sua humanidade. Cada invocação bem-sucedida torna você menos humano e mais próximo daquilo que você comanda. Salomão, jovem e desesperado para salvar seu reino, ignorou completamente os avisos. Sua primeira invocação seria direcionada a Malfas, o demônio das construções impossíveis, para erguer um templo que provaria ao mundo que os deuses favoreciam seu reinado. Sábio autêntico. Antes de tentar a primeira invocação, Salomão procurou o único homem que poderia compreender o peso daqueles pergaminhos. Zadok, o sumo sacerdote que havia servido seu pai Davi por mais de 40 anos. Quando Zadok viu os pergaminhos, seu rosto empalideceu instantaneamente. Meu rei, onde encontrou isso?
Seu pai me fez jurar que queimaria esses documentos após sua morte. Por que meu pai os manteve então? Perguntou Salomão. Porque ele os usou uma única vez, respondeu Zadok, suas mãos tremendo. Na batalha contra os filisteus, quando estávamos cercados e sem esperança, Davi invocou Baal, o demônio da estratégia militar. Em 30 minutos ele havia formulado uma tática que massacrou 10.000 inimigos sem perder um único soldado israelita. Então funcionou perfeitamente? Sim, funcionou. Mas algo em seu pai morreu naquele dia. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Passou o resto da vida lutando contra vozes que sussurravam em sua mente, oferecendo mais poder em troca de mais humanidade. Por isso, ele escondeu os pergaminhos de você. Zadok explicou que as chaves de Salomão não eram apenas fórmulas de invocação, mas contratos espirituais que criavam vínculos permanentes entre o invocador e as entidades demoníacas. Cada demônio dominado se tornava parte da consciência do mago, sussurrando constantemente, oferecendo soluções para todos os problemas, mas cobrando um preço invisível a cada consulta. O verdadeiro segredo, revelou Zadok, é que os demônios não são forças externas. Eles são aspectos da própria consciência humana que foram separados e personificados através de rituais antigos. Quando você escraviza um demônio, na verdade está reintegrando uma parte fragmentada de sua própria mente, mas uma parte que foi corrompida por milênios de separação. Sabedoria perigosa. Apesar dos avisos de Zadok, Salomão decidiu prosseguir. Sua primeira invocação seguiu precisamente as instruções do pergaminho. Círculos concêntricos desenhados com ouro derretido, 72 velas dispostas em geometria específica e incenso feito com plantas que cresciam apenas em cemitérios abandonados. Às 3 da manhã, no momento em que a lua estava completamente oculta, Salomão pronunciou o primeiro dos 72 nomes de poder. O efeito foi instantâneo e aterrorizante. A temperatura do aposento despencou, as velas se apagaram simultaneamente, e uma presença massiva e malévola preencheu completamente o espaço. Não era uma aparição visual, mas algo que comprimia a própria realidade ao redor, como se um buraco negro invisível tivesse se materializado no centro do círculo. Quem ousa me chamar com as palavras proibidas? A voz não vinha de lugar algum, e de todos os lugares ao mesmo tempo, reverberando dentro da mente de Salomão como um terremoto mental. Eu sou Salomão, rei de Israel, portador das chaves antigas, e te comando em nome do poder que está acima de todos os poderes. O que aconteceu nos minutos seguintes redefiniu completamente a compreensão de Salomão sobre a natureza da realidade. O demônio Malfas não apenas obedeceu às suas ordens, mas também transferiu diretamente para sua mente conhecimentos de arquitetura que não existiam em lugar nenhum da Terra. Em questão de segundos, Salomão sabia exatamente como construir estruturas que desafiariam a gravidade, como calcular forças que os matemáticos só descobririam 2000 anos depois, e como organizar canteiros de obra com eficiência que parecia mágica para a época. Mas junto com o conhecimento veio algo mais. Uma segunda voz em sua mente. Malfas não havia apenas fornecido informações. Ele havia se instalado permanentemente na consciência de Salomão, como um conselheiro interno que nunca dormia e nunca se calava. Agora você vê, jovem rei, sussurrava a voz demoníaca. Por que desperdiçar anos aprendendo quando posso te dar todo o conhecimento instantaneamente? Invoque mais de nós. Cada um trará poderes que transformarão você no governante mais poderoso que já existiu. E foi exatamente isso que Salomão fez durante os próximos 6 meses. Uma por uma, ele invocou as 72 entidades demoníacas, cada uma transferindo conhecimentos específicos e se instalando como uma voz permanente em sua mente. Resistência da alma. Com 12 demônios já habitando sua consciência, Salomão começou a perceber que estava perdendo algo fundamental: a capacidade de tomar decisões puramente humanas. Cada pensamento que tinha
era imediatamente analisado e comentado por 12 vozes diferentes, cada uma oferecendo soluções baseadas em suas especialidades demoníacas. Quando enfrentava problemas diplomáticos, Baal sussurrava estratégias militares brutais. Quando questões financeiras surgiam, Mamon propunha esquemas de manipulação econômica que enriqueceriam Israel às custas de nações vizinhas. O mais perturbador era que todas as sugestões funcionavam perfeitamente. Salomão nunca havia sido tão eficiente, tão estratégico, tão bem-sucedido em tudo o que fazia, mas também nunca havia se sentido tão vazio. A primeira grande crise veio quando sua esposa, Naamá, confrontou-o sobre as mudanças que percebia nele. "Você não me olha mais como um homem que ama uma mulher", ela disse, lágrimas nos olhos. "Você me olha como alguém que calcula vantagens. Quando você me abraça, sinto como se estivesse sendo avaliada por múltiplas inteligências ao mesmo tempo. O que aconteceu com o homem que se casou comigo?" Salomão tentou explicar, mas percebeu que não conseguia formular pensamentos que fossem inteiramente seus. Cada palavra que considerava dizer era imediatamente modificada pelas vozes internas, tornando impossível expressar sentimentos genuinamente humanos. Se você está sentindo a intensidade dessa transformação, compartilha nos comentários. Você já se sentiu como se estivesse perdendo sua própria identidade? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam por isso. Foi nesse momento que Salomão compreendeu a verdadeira natureza das chaves. Elas não davam poder sobre demônios externos, mas fragmentavam a própria alma do usuário, criando múltiplas personalidades que pareciam independentes, mas que, na verdade, eram aspectos corrompidos de sua própria consciência. Cada demônio era uma parte de si mesmo que havia sido separada, amplificada e distorcida através do ritual. Quanto mais demônios ele escravizava, mais fragmentada sua alma se tornava, até que não restaria nada da personalidade original. Ritual iniciático supremo. Prática da dominação total. Apesar de compreender o perigo, Salomão estava viciado no poder que as invocações proporcionavam. Cada novo demônio trazia habilidades extraordinárias que o tornavam mais eficiente como rei, mais temido como líder e mais respeitado como sábio. O ritual para invocar o mais poderoso de todos os demônios, Baal-zebub, o senhor das moscas e controlador das realidades paralelas, exigia preparação de 3 meses. Salomão precisava jejuar por 40 dias, purificar seu corpo com banhos de 7 ervas específicas e memorizar 1440 palavras de poder em sequência perfeita. Baal-zebub era diferente dos outros demônios. Enquanto as outras entidades ofereciam conhecimentos e habilidades específicas, ele prometia algo muito mais perigoso: a capacidade de manipular a própria estrutura da realidade, criando versões alternativas dos eventos, onde Salomão sempre obtinha os resultados desejados. "Imagina, rei sábio", sussurrava a voz de Baal-zebub durante as preparações. "Nunca mais precisar conviver com consequências indesejadas. Cada decisão que tomar pode ser testada em realidades paralelas antes de ser implementada na realidade principal. Cada erro pode ser desfeito, cada fracasso pode ser reescrito." O ritual final aconteceu no ponto mais alto do templo, durante um eclipse lunar que não se repetia há 500 anos. Salomão desenhou um círculo de invocação de 12 metros de diâmetro, usando ouro derretido misturado com sangue de 72 animais diferentes. Quando pronunciou o nome verdadeiro de Baal-zebub pela primeira vez, a própria realidade pareceu rasgar-se ao meio. Por alguns segundos, Salomão pôde ver simultaneamente múltiplas versões do mesmo momento. Em uma realidade, ele estava sozinho no círculo. Em outra, era cercado por figuras sombrias. Em uma terceira, o templo inteiro estava em chamas. "Bem-vindo ao verdadeiro poder, Salomão", disse Baal-zebub, sua voz ecoando através de todas as realidades simultâneas. "Agora você pode escolher em qual versão da história deseja viver." A partir daquele momento, Salomão desenvolveu a habilidade mais perigosa já registrada na história: a capacidade de saltar,
entre realidades paralelas, sempre escolhendo a versão dos eventos que lhe fosse mais favorável. Mudança sobrenatural verificável. Os efeitos da dominação de Baal-Zebub foram imediatos e visíveis para toda a corte real. Salomão começou a demonstrar conhecimento de eventos que ainda não haviam acontecido, mas que aconteceriam em realidades ligeiramente diferentes da atual. Durante negociações diplomáticas, ele sabia exatamente o que cada embaixador diria antes mesmo deles abrirem a boca, porque já havia vivenciado centenas de versões daquelas mesmas conversas em realidades paralelas. Nas batalhas, seus generais recebiam ordens que pareciam antecipar cada movimento inimigo, porque Salomão já havia testado todas as estratégias possíveis em dimensões alternativas. O caso mais documentado dessa habilidade ocorreu durante a construção do Templo de Jerusalém. Arquitetos de todo o mundo conhecido foram chamados para participar do projeto, mas todos ficaram confusos com os planos de Salomão, que especificavam técnicas de construção que não existiam na época. Como você sabe que essa estrutura não vai desabar? Perguntou o arquiteto-chefe fenício, analisando plantas que mostravam um domo de 50 metros de altura, sem pilares de sustentação central. Porque já vi ela construída, respondeu Salomão simplesmente. Em 347 realidades diferentes, testei 347 métodos de construção. Este é o único que funciona perfeitamente. E funcionou. O templo foi erguido em apenas 3 anos, uma velocidade impossível para a época, utilizando técnicas que os engenheiros só conseguiriam explicar teoricamente 2 milênios depois. Mas o custo para Salomão foi devastador. Cada salto entre realidades fragmentava ainda mais sua consciência. Ele começou a ter dificuldade para distinguir entre memórias de eventos que realmente aconteceram e lembranças de coisas que vivenciou apenas em dimensões paralelas. Sua personalidade se tornou um mosaico caótico de experiências de múltiplas versões de si mesmo. Naamá, sua esposa, percebeu que às vezes conversava com versões completamente diferentes de Salomão no mesmo dia. Pela manhã, ele poderia ser gentil e carinhoso. À tarde, frio e calculista. À noite, paranoico e agressivo. Não eram mudanças de humor, mas literalmente personalidades diferentes habitando o mesmo corpo. Chegamos ao momento que abriu nossa jornada. Salomão diante dos 72 demônios, segurando o anel de bronze que se tornara o símbolo de seu poder absoluto sobre as forças sobrenaturais. Mas agora, você compreende o que realmente estava acontecendo naquele momento. Não eram 72 entidades externas curvando-se diante dele. Eram 72 fragmentos de sua própria alma, separados e corrompidos através de 3 anos de rituais obsessivos. O anel de bronze não era um objeto mágico que controlava demônios. Era uma âncora física que mantinha sua consciência fragmentada minimamente unificada, impedindo que ele se perdesse completamente no caos de personalidades múltiplas que havia criado dentro de si mesmo. Naquele momento culminante, Salomão finalmente compreendeu a verdadeira natureza das chaves. Elas eram um teste cósmico da sabedoria humana. Cada pergaminho que havia estudado, cada ritual que havia realizado, cada demônio que havia dominado, era na verdade um espelho mostrando aspectos de sua própria natureza que ele preferia negar. Baal-Zebub representava sua sede de controle absoluto. Mamon, sua ganância por riqueza e influência. Asmodeus, sua luxúria descontrolada. Malfas, sua obsessão por construir monumentos ao próprio ego. As vozes demoníacas que o aconselhavam constantemente eram sua própria sabedoria humana, mas distorcida pela arrogância e pelo desejo de poder. Cada fragmento de sua alma havia se tornado uma caricatura extrema de traços que existem em todos os seres humanos. O verdadeiro segredo das chaves de Salomão não era como escravizar demônios, mas como reconhecer e reintegrar os aspectos sombrios da própria personalidade. O homem que conseguisse fazer isso sem se deixar corromper no processo alcançaria a sabedoria genuína. Mas Salomão havia falhado no teste.
Em vez de integrar harmoniosamente suas sombras, ele as havia separado e amplificado, tornando-se escravo daquilo que acreditava controlar. Naquele momento de clareza absoluta, ele percebeu que tinha duas escolhas: continuar vivendo como uma consciência fragmentada, saltando entre realidades para evitar as consequências de suas ações, ou encontrar uma forma de reunificar sua alma, mesmo que isso significasse perder todo o poder que havia conquistado. O nascimento da Irmandade Secreta. A decisão de Salomão foi radical e surpreendente. Em vez de tentar manter o controle sobre os demônios, ele escolheu realizar o ritual mais perigoso de todos: a reintegração voluntária. Mas antes disso, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Percebendo que o conhecimento das chaves era perigoso demais para ser perdido, mas também perigoso demais para ser usado sem sabedoria, Salomão criou a primeira sociedade secreta da história. Ele selecionou os 72 arquitetos e construtores mais sábios que haviam trabalhado no Templo de Jerusalém. Homens que haviam presenciado a aplicação prática dos conhecimentos sobrenaturais, mas que possuíam a maturidade espiritual para compreender os perigos envolvidos. Vocês são as pedras vivas sobre as quais construirei uma nova irmandade, disse Salomão aos homens reunidos no porão secreto do templo. Cada um de vocês carregará um fragmento do conhecimento total, de forma que nenhum homem sozinho possa repetir meus erros, mas juntos possam preservar minha sabedoria. Esta foi a origem da primeira loja maçônica da história. Cada um dos 72 mestres construtores recebeu um símbolo específico, um grau de conhecimento e a responsabilidade de transmitir apenas uma fração do poder total para as próximas gerações. Os esquadros e compassos, que se tornaram símbolos maçônicos, não eram apenas ferramentas de construção. Eram instrumentos precisos para desenhar os círculos de invocação e medir as proporções geométricas necessárias para acessar as chaves sem perder a sanidade. O famoso segredo maçônico que atravessou milênios não era uma palavra ou um símbolo. Era o conhecimento de como fragmentar conscientemente o poder das chaves de Salomão entre múltiplas pessoas, de forma que a sabedoria pudesse ser preservada sem que nenhum indivíduo se corrompesse com poder absoluto. Seguindo instruções de um pergaminho que havia ignorado por anos, Salomão então preparou um ritual reverso que forçaria todos os fragmentos de sua alma a se reunificarem, independentemente do caos mental que isso pudesse causar. O processo durou 7 dias e 7 noites. A cada hora, Salomão precisava confrontar diretamente um dos demônios, não para dominá-lo, mas para aceitar que aquela entidade era parte de si mesmo e encontrar uma forma de reintegrá-la harmoniosamente. O confronto com Baal-Zebub foi o mais difícil. Renunciar à capacidade de saltar entre realidades significava aceitar que teria que viver com as consequências permanentes de todas as suas ações. Não haveria mais versões alternativas onde seus erros não existiam. Você está cometendo o maior erro da sua vida, sussurrou Baal-Zebub durante o ritual. Sem mim, você será apenas um rei comum, cometendo erros comuns, sofrendo fracassos comuns. Por que escolher a mediocridade quando pode ter o poder absoluto? Por quê? Respondeu Salomão. Eu prefiro ser completamente humano a ser incompletamente divino. E minha verdadeira sabedoria viverá através da irmandade que criei. Quando o ritual se completou, Salomão experimentou algo que não sentia há 3 anos: silêncio mental absoluto. Pela primeira vez, desde as primeiras invocações, sua mente estava ocupada apenas por seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, suas próprias decisões. Ele havia perdido a capacidade de acessar conhecimentos sobrenaturais instantaneamente, mas recuperou algo muito mais valioso: a habilidade de aprender genuinamente, de crescer através da experiência, de cometer erros e evoluir a partir deles. A sabedoria de Salomão nos anos seguintes não veio de revelações demoníacas, mas da integração harmoniosa de todos os aspectos de sua personalidade. E mais importante, ela seria preservada para sempre através da irmandade secreta que havia criado, onde homens sábios trabalhariam em conjunto
para acessar fragmentos do conhecimento antigo, sem que nenhum deles se corrompesse com poder absoluto. O legado maçônico e a aplicação atual. As verdadeiras chaves de Salomão não são fórmulas para invocar demônios externos, mas técnicas para reconhecer e integrar os aspectos fragmentados de nossa própria psique. E o método que Salomão criou para preservar essa sabedoria, a fragmentação do conhecimento entre uma irmandade, ainda é usado hoje. A tradição maçônica moderna preservou através de 3.000 anos o princípio fundamental que Salomão descobriu. Conhecimento perigoso deve ser compartilhado entre múltiplas consciências sábias, nunca concentrado em uma única pessoa. Nas lojas maçônicas atuais, cada grau revela uma camada do conhecimento de autointegração. O aprendiz aprende a reconhecer suas sombras internas. O companheiro aprende técnicas para dialogar com esses aspectos. O mestre aprende a integrá-los harmoniosamente. Mas nenhum grau sozinho contém poder suficiente para corromper o praticante. Na psicologia moderna, o que Salomão chamava de demônios são reconhecidos como complexos autônomos, partes da personalidade que foram reprimidas ou negadas e que por isso ganham vida própria no inconsciente. A técnica salomônica da invocação demoníaca pode ser adaptada como um exercício de autoconhecimento profundo. Primeiro, identifique um aspecto de sua personalidade que você tende a negar ou reprimir. Pode ser sua ambição, sua raiva, sua sensualidade, sua necessidade de controle. Segundo, em vez de tentar eliminá-lo ou controlá-lo, dialogue conscientemente com esse aspecto. Pergunte o que ele quer, por que existe, que função positiva pode desempenhar em sua vida quando integrado harmoniosamente. Terceiro, encontre formas saudáveis de expressar essa energia em vez de reprimi-la. Sua raiva pode se tornar determinação. Sua ambição pode se tornar motivação para crescimento. Sua necessidade de controle pode se tornar habilidade de organização. Quarto, e mais importante, compartilhe sua jornada de autoconhecimento com pessoas de confiança. O erro de Salomão foi tentar dominar sozinho forças que nenhuma consciência individual pode controlar. Sua genialidade foi criar um sistema onde a sabedoria é preservada através de uma irmandade. O Anel de Salomão moderno é uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento mútuo, onde cada membro contribui com sua perspectiva única para o desenvolvimento coletivo. O legado eterno da primeira irmandade. A história de Salomão é um aviso e uma promessa. Um aviso sobre o que acontece quando buscamos poder sem sabedoria, controle sem integração, e uma promessa de que é possível reconhecer nossos aspectos sombrios e transformá-los em fontes de força autêntica. Mas talvez a lição mais importante seja sobre o poder da irmandade consciente. Salomão descobriu que a verdadeira sabedoria não pode ser possuída por uma única pessoa, mas deve ser compartilhada entre almas comprometidas com o crescimento mútuo. Os 72 mestres construtores que ele iniciou não foram apenas os primeiros maçons da história. Eles foram o protótipo de algo muito maior, comunidades de pessoas dedicadas a preservar e aplicar conhecimento transformador de forma responsável. Cada símbolo maçônico que existe hoje carrega um fragmento das chaves de Salomão. O esquadro representa a retidão moral necessária para usar poder sem se corromper. O compasso simboliza a capacidade de medir e equilibrar forças internas. O avental representa a humildade de quem trabalha constantemente em seu próprio aperfeiçoamento. As verdadeiras chaves de Salomão não abrem portões para dimensões demoníacas. Elas abrem as portas trancadas dentro de nossa própria alma, revelando tesouros de sabedoria que estavam esperando para ser descobertos em comunhão com outros buscadores. Cada um de nós carrega dentro de si os mesmos 72 aspectos que Salomão aprendeu a reconhecer. A diferença entre sabedoria e loucura, entre integração e fragmentação, está na forma como escolhemos lidar com essas forças internas. E se temos a humildade de buscar apoio de uma irmandade no processo. Salomão nos ensinou
que o verdadeiro poder não vem de dominar forças externas, mas de harmonizar as forças internas através da sabedoria coletiva. Não vem de escapar da realidade através de dimensões paralelas, mas de aceitar completamente a realidade em que vivemos e encontrar formas criativas de moldá-la em parceria com outros construtores. O legado final das chaves de Salomão é uma verdade simples, mas revolucionária. Você já possui toda a sabedoria de que precisa, mas ela só pode ser acessada completamente através da conexão autêntica com uma comunidade de buscadores. A irmandade que Salomão criou há 3.000 anos continua viva hoje, em todas as comunidades onde pessoas se reúnem para crescer juntas. Se esta jornada através dos mistérios de Salomão e das origens da maçonaria transformou algo em você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual aspecto de sua própria personalidade você mais precisa reconhecer e integrar. E que tipo de irmandade você gostaria de encontrar para apoiá-lo nessa jornada? Sua honestidade pode inspirar milhares de almas a iniciarem sua própria jornada de autoconhecimento em comunidade. Lembre-se, você não precisa de chaves externas para abrir as portas internas, mas também não precisa fazer essa jornada sozinho. A verdadeira sabedoria de Salomão vive na irmandade consciente que ele criou e que ainda existe esperando por você.